Boa noite a todos. Mais uma vez me pegaram de surpresa, viu? Bom, então vamos agora nesse momento, né? Serenar o nosso corpo, o nosso espírito. Já agradecendo, né? A Deus, a Jesus e a espiritualidade superior por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Cristo. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento, agradecendo, e vamos pedir a Deus, a nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolva no seu manto de amor, nos dando uma oportunidade da gente ter assim um bom aprendizado da lição da noite, que possamos absorver os ensinamentos e, acima de tudo, que possamos pôr pelo menos um pouquinho em prática, né? Porque é assim tão difícil, né, da gente colocar em prática, né, os ensinamentos do Cristo. Eu penso que Cristo já sabia, né, da nossa dificuldade, que quando você lê o Evangelho, ele é assim, amor, caridade, né? Amor, caridade, para desvencilhar da vaidade, do orgulho. E ele é todinho, né, batendo em cima dessas palavras. E há quanto tempo isso já, né? E nós ainda não conseguimos aprender, né? Mas, pelo menos, nós estamos no caminho, estamos tentando. Então, vamos agradecer a Deus por, pelo menos, a gente ter já despertado, né? Para procurar aprender os ensinamentos. Então, agora, nos preparamos para a reunião da noite. Eu vou fazer para vocês o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a cabeça com óleo, o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Pai por toda a eternidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos começar um capítulo novo, chamado Fora da Caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a frase do Chico, que ele diz que se Kardec tivesse dito, né, dentro dessa frase aqui, fora da religião ou fora do Espiritismo, não há salvação, ele seria um dos primeiros a deixar o Espiritismo. Até porque ele diz isso porque, na verdade, não é a religião que salva. O que salva é o amor, o que salva é a caridade. E a questão da salvação, quando a gente começa a entender o que é a salvação, é a religião vai nos salvar, frequentar uma religião vai nos salvar, por termos o rótulo daquela religião.
sermos espíritas, sermos católicos, sermos evangélicos, budistas, hinduístas, isso vai nos salvar. Ser espírita, eu questiono a vocês, é uma tábua de salvação? É uma tábua de salvação? Não. Não é uma tábua de salvação. Por mais que a doutrina nos dá todo o conhecimento possível, no campo científico, filosófico, até mesmo no âmbito espiritual, religioso, mas a doutrina não vai nos salvar. O que nos salva? O que realmente nos salva? E nos salva do quê? Nos salva do quê? O que nós precisamos ser salvos? Do quê? De quem? De nós mesmos. Precisamos ser salvos de nós mesmos. Mas de nós mesmos, por quê? Porque ainda nós trazemos, né, o ímpeto das nossas imperfeições, das nossas mazelas, como foi dito aqui, o orgulho, o egoísmo, vaidade, avareza, arrogância. Então, fora da caridade, não há salvação. O que ele quer dizer? Que a prática e o exercício da caridade nos leva aonde? Ao amor. E o amor nos dá a compreensão do quê? Do maior mandamento que rege o universo. Por isso que a doutrina espírita fala da caridade. Sem caridade não há salvação. O que nos salva do egoísmo, o que nos salva do orgulho, o que nos salva da ociosidade, da acomodação, da inércia, da paralisia, é o exercício da caridade, é o trabalho voluntariado. O exercício da caridade faz com que eu desperte nobres sentimentos, que eu desperte amor, que eu aprenda a me colocar no lugar do próximo, que eu aprenda a sentir a dor do outro, que eu aprenda a consolar o outro, encontrando também nas minhas palavras consolo para mim. A caridade é uma grande terapia. Na verdade, a caridade é a grande terapia da alma. Tanto que nos leva ao maior mandamento, que é o amor, e é a maior terapia da alma. Não tem algo melhor do que você praticar a caridade. Você sair da sua dor, você colocar a sua dor no bolso, e você ir acudir quem precisa, ouvir quem necessita. Não tem melhor remédio. Tanto que o Chico, se a gente estudar a biografia do Chico, nós vamos ver, na maioria das vezes, o Emmanuel dizendo ao Chico, Chico, vai trabalhar. Chico, vamos para a prática da caridade. Chico, vamos consolar. Chico, vamos visitar as mães. O Chico mesmo diz que quando ele começava a ter prenúncio da depressão, quando ele sentia que a tristeza invadia o coração dele, o Emmanuel dizia a ele, vamos à prática da caridade. Vamos ao exercício do amor. Porque o exercício do amor é poderosíssimo, gente. Jesus não fundou nenhuma religião. Buda não fundou nenhuma religião. Aqueles que seguiam Buda começaram a ser budistas. Aqueles que seguiam Cristo passaram a ser cristãos, mas eles não fundaram o catolicismo. Jesus não fundou o catolicismo. Jesus não fundou religião nenhuma, como Buda também não fundou religião nenhuma. Eles viveram a religião do amor. Essa é a melhor religião, é a religião que liberta, a religião que dá tolerância, que dá compreensão, que dá indulgência. Essa é a melhor religião, a religião que ensina o amor. A religião que ensina o respeito, a religião que ensina, mais do que isso, espiritualidade. Porque a religião deveria ser o caminho que pratica a espiritualidade, mas nem todas, infelizmente, agem nesse caminho, procuram esse caminho. Desenvolver no homem a sua espiritualidade, desenvolver no homem a sua luz interior, a sua capacidade de sentir, de pensar, de vibrar positivamente,
de encontrar em si o seu porto seguro, de encontrar em si essa essência divina, essa luz. Essa luz. Esse deveria ser o único e exclusivo caminho que a religião deveria nos ensinar. Espiritualidade. Espiritualidade. Por isso que a doutrina fala, sem caridade não há salvação. Porque se eu não pratico a caridade, eu não pratico espiritualidade, eu não exercito o amor, eu fico preso no meu egoísmo. Eu fico preso nos meus desejos e vontades humanas da terra. Somente isso. Sabendo que o reino do céu é condição mental e vibracional, por isso que Jesus falava tanto do amor. Jesus nunca falou de religião. Jesus vivia numa sociedade judaica, religião, judaísmo. Judaísmo, mas ele nunca falou do judaísmo. Ele não falava da religião judaica. Jesus falava do amor. Ele falava e praticava o amor. Para quê? Para que pudéssemos nos libertar das nossas mazelas, das nossas imperfeições, pudéssemos nos libertar do nosso estado de ignorância, o desconhecer a nossa realidade, a nossa verdadeira realidade, que é somente a espiritual. Somente a espiritual. Se a religião não tiver esse propósito, ela escraviza o homem. E em nome da religião se cometem inúmeras barbaridades. Inúmeras. Inúmeros preconceitos. Começa a se ter divisão. Em nome da espiritualidade se tem união, tem inclusão social. Eu aceito o outro. Eu amo o outro como ele é. Respeitando as experiências, respeitando o comportamento dele. Por isso que é necessário a caridade, por isso que é necessário levantar a bandeira da caridade, não da religião. O Espiritismo tem essa preocupação. Não que somos melhores, ao contrário, nós somos trabalhadores da última hora, tentando compreender essa máxima ensinada por Jesus há mais de 2000 anos. O Espiritismo nos ensina a prática da caridade. O Espiritismo nos ensina a prática do amor. Tanto que o primeiro mandamento da doutrina tem 2, é amai-vos. O primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Por isso que na doutrina se fala tanto de caridade. Prática da caridade, trabalho voluntariado, incentivar as pessoas a trabalharem. Incentivar as pessoas a buscarem, no exercício da caridade, o seu próprio remédio. Aí o indivíduo vai se libertando de si próprio. O indivíduo encontra a salvação em si próprio. Porque ele vai se educando, por isso que a gente fala de reforma íntima. Como é que você faz reforma íntima? Através da prática da caridade. Quando você passa a ajudar, quando você passa a ter disciplina, quando você passa a levar aquilo como um dever, como uma prática, você vai educando os seus sentimentos, os seus pensamentos. Você vai se educando. Automaticamente a prática da caridade é um processo educacional, faz com que você se torne uma pessoa melhor. Por quê? Porque a prática da caridade faz com que a gente lide com dores alheias, com aflições diferenciadas, com dificuldades inúmeras. E às vezes, muito próximo à nossa realidade, ou pior do que a nossa realidade, dando-nos a oportunidade de enxergar que nós vivemos num paraíso. A caridade é uma bênção. Ela é uma bênção. Você poder sair, né, da sua zona de conforto, você poder sair do seu egoísmo, do seu nicho, do seu núcleo familiar, dos seus amigos, para se envolver, ou para ver, eu falo nem se envolver,
mas é para ver como vivem outras pessoas. Aí você começa então a perceber que você tem um paraíso em suas mãos. Porque há circunstâncias, há indivíduos, há seres que passam privações piores do que as nossas. Passam dores piores do que as nossas. E a caridade, ela é uma lente que aumenta, se é lente já aumenta, né? A caridade é essa lente que nos dá a visão espiritual. Para dizer, poxa, eu tenho um tesouro na minha mão. Eu tenho um tesouro guardado na minha mão. E estou deixando escorrer isso. Isso está escorrendo pelos vãos dos meus dedos. Então não é uma utopia, é uma verdade. Se o Chico, como espírito missionário, era orientado ao Emmanuel a sair da zona de conforto dele, que ele quase não vivia nessa zona de conforto, porque ele trabalhou muito, mas quando ele voltava às dores dele, o Emmanuel dizia, vamos trabalhar, Chico. Vamos ver que tem gente que precisa mais do que você. E era nisso que o Chico percebia que ele encontrava o quê? O remédio. Quando o Chico servia, ele encontrava o remédio. Quando o Chico consolava, ele encontrava o consolo para o coração dele. Quando o Chico oferecia a paz para as pessoas, através de uma palavra, ou de um ato de amor, ele se conformava na paz dele. Talvez era o único momento que ele pudesse ter paz, era no amparo e no consolo. Principalmente um espírito missionário. Que é onde a consciência deve cobrar muito, mais do que a nossa. Então o servir, o sair, né, da nossa mesmice, da nossa zona de conforto, do nosso condicionamento, é uma forma de nos espiritualizarmos. É uma forma de encontrar a salvação. E encontra. A gente já viu pessoas aqui do centro mesmo, que chegaram aqui com depressão, fizeram um tratamento, passaram a servir, a ajudar, a trabalhar na maca, ou enfim, ou participar da casa, quando foram vendo, já estavam envolvidos e dando a si o próprio remédio. O próprio remédio. Já tendo maturidade, consciência da própria existência, tendo um sentido para a vida. A caridade nos dá paz. A caridade é melhor do que o Rivotril, se vocês querem saber. Você deita a cabeça no seu travesseiro e você dorme. E é verdade. Você dorme, tranquilo. E o que é a caridade? E o que é a caridade? O que a gente pode imaginar que seja caridade? Caridade é só dar moeda? É só dar moeda? É só dar esmola? O que é a caridade? Se doar, doação, transformação, reforma, hábito de oração, gentileza, meus irmãos, gentileza, tolerância. Sabe aquele ímpeto de meter a mão na buzina? E você se segurar um pouquinho e perceber que a pessoa que na frente está desligada ou aconteceu alguma coisa? Isso é caridade, é gentileza, respeito. A caridade se faz nas pequenas coisas da vida. Um olhar de compaixão a quem pede. Uma oração. Um bom dia, uma boa tarde, como você vai, tudo bem, obrigado. Um sorriso. Tolerância. As pessoas, hoje em dia, e a gente só fica observando, elas esperam o erro de alguém. Elas esperam o erro, alguém errar. Ficam atentas nisso. Para cobrar, para jogar, para julgar, para explodir.
para buscar os seus direitos. Então o que nos falta é um pouco de caridade, um pouco de gentileza. Porque conforme nós tratamos os outros, a vida, conforme também nós nos tratamos por dentro, é aquilo que nós vamos receber. É aquilo que nós damos, aquilo que recebemos. Recebemos porque nós produzimos essas ações dentro de nós. Esse estresse. As pessoas se estressam por pouca coisa. Pouca coisa. Então nós precisamos da caridade para sermos um pouco humanos. Para nos tornar seres humanos. A natureza, ela é pródiga e sábia para nos mostrar tantos exemplos disso, de caridade, de gentileza, de respeito, de altruísmo. E é através da caridade que a gente acha o alívio, que a gente acha a tranquilidade, que a gente acha aquela leveza. E de repente, dentro de uma problemática, você conseguir dar uma gargalhada, você conseguir levar na brincadeira. O irmão Benedito dizia assim para mim: não se leve tão a sério. A vida não pode ser levada tão a sério, a ferro e fogo. A gente precisa ter pitadas de humor. E olha que ele é muito bem-humorado, porque tinha situações que ele conseguia ver algo positivo, ou mesmo fazer uma brincadeira, não no sentido de humilhar, não no sentido de chacota, mas de quebrar aquele clima pesado, sabe? De situações que às vezes você fala, bom, agora não tem mais jeito. E ele soltar ali uma palavra e de repente desconcertar. Muitas vezes. E ele fazia isso, já fazia propositadamente, para que pudéssemos sair daquele clima e enxergar que a vida tem uma luz no fim do túnel, sim. Então nós precisamos buscar essa espiritualidade para ter essas pequenas doses de bom humor. Por exemplo, você não vê o Divaldo de cara feia, você não vê o Chico. E aí eu tenho certeza que a vida desse pessoal não deve ter sido fácil. Eu imagino que a vida do Divaldo, como orador e expositor, que na verdade ele está se expondo, porque você ter a sua zona de conforto, não sair da sua casa espírita, ou você está no reduto dos seus, ótimo, maravilha. Mas quando você sai fora da sua casa espírita, fora do reduto dos seus amigos, para se expor, porque expositor, antes de ser orador, ele está se expondo. E eu vi algumas histórias do Divaldo aqui em Americana, que o Norinho estava me contando, estava dizendo, né? Que ele falou assim, Eduardo, eu presenciei as saias justas que as pessoas colocavam o Divaldo. Agora, você imagina quanta saia justa esse homem não deve ter passado na vida? E com 92 anos, com crise ciático, estava no Mineiros de Tietê, aí recebeu lá as honrarias, e aquelas honrarias a gente sabe que é longa pra caramba. Você imagine já um senhor de 92 anos, com os problemas ciáticos, com toda aquela paciência dele. E com o bom humor que ele tem. Que Divaldo é bem-humorado. Eu acho que a receita, né, dele sempre ter essa jovialidade, porque ele tem uma jovialidade, não é física, é do espírito, é o bom humor. E o Chico, por mais que tivesse também toda aquela idade, ele tinha a jovialidade do espírito, a pureza que o bom humor nos dá, de não se levar tão a sério, de não levar a vida tão a sério, de não se ofender tanto, de não se magoar tanto, mas a prática do amor, da renúncia, do sacrifício, da caridade, nos propicia isso.
do autoconhecimento, nos propicia isso. Nos dá um sentimento chamado resiliência. Eu acho que só o amor é resiliente. Você bate no amor, você bate, parece que você está dando um soco no ar. Não chega, né? Porque o amor é leve. Quem vive espiritualidade está na leveza. Está protegido nessa atmosfera suave. Então, você, como é que esse pessoal aguenta tanto tempo divulgando uma doutrina, divulgando o cristianismo, amando e levando pancada, sendo difamado, caluniado? Como é que aguenta? Como é que não desistiu? É porque ama. É porque é o exercício do amor. Quanto mais você vai exercitando, mais você vai compreendendo a capacidade que esse sentimento nos dá a resistir a tudo. E mais do que resistir às pancadas da vida, é ainda consolar o ofensor, que no devido tempo chega. Que no devido tempo chega. Chega até nós. Aí as pessoas, como é que pode, né? A pessoa levou tanta pancada do outro, é isso, e ainda perdoou. Ainda reabilitou. Como é que pode isso? É o amor. É auto-amor. Eu acho que tem o auto-amor. Você tem o auto-amor, você busca a espiritualidade, você busca a oração, você busca o não revidar, não entrar na mesma sintonia. Você busca essa força. Como é que Santa Mônica aguentou 30 anos o filho dela, o Santo Agostinho? É o amor. Então, a caridade, além de nos salvar, ela também propicia ao outro o acolhimento. O acolhimento. É o que diz Jesus, né? Reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem. Por muito se amarem. Como é que aqueles primeiros cristãos aguentaram tudo que eles aguentaram? Tortura, violência, tinham que viver escondidos, e ainda iam para a arena com os leões cantando, é o amor. Como é que o Paulo aguentou tudo que ele aguentou, gente? Os açoites, as prisões, as torturas, o abandono, por amor. O amor nos capacita, porque às vezes a gente acha que não vai conseguir. E eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui, tem momento da vida que fala, não vou mais conseguir, não tenho força. Mas tem algo dentro de nós, chamado amor, porque nós somos filhos de Deus, trazemos esse sentimento inato, que precisa ser lapidado, que precisa ser descoberto, e aquilo, o indivíduo submerge, cresce no meio daquele pântano tenebroso, daquela experiência dolorosa. Ele renasce das cinzas. É o amor. Porque o amor vem a fé, com a fé vem a esperança, e assim por diante. Então, é nesse sentimento que nós temos que nos agarrar, é a caridade. Ah, mas a caridade então é uma troca, eu vou fazer... Não, ela não pode ser uma troca. A caridade, ela é um exercício para nos espiritualizarmos. Ela não é uma troca, não é uma barganha. Porque não vai ter ninguém na espiritualidade que vai ficar mensurando. Olha, você foi médio por 30 anos, 40 anos, trabalhou tantas horas. Isso não é mensurado. É mensurado o que você utilizou dessa situação toda para ser melhor, para se educar.
Não é quanto tempo você teve de trabalho voluntariado. Não é quanto tempo que você serviu. Isso não é mensurado. A espiritualidade não mensura isso, que ninguém vai te perguntar que religião que você teve, ou qual o conhecimento que você trouxe. Não é isso. O que é mensurado no final das contas, e é o indivíduo para com ele, é o que ele soube aproveitar de toda essa situação para se tornar melhor. Para se tornar melhor. A gente não pode mais se iludir. Nós não podemos mais nos iludir a respeito do rótulo, da posição que nós ocupamos. E não estou nem falando de posição social, posição às vezes dentro do centro espírita, ou o rótulo no qual a religião nos dá. A gente não pode bater no peito e dizer, eu sou espírita, graças a Deus, eu sou protestante, graças a Deus, eu sou católico, graças a Deus. A gente tem que bater no peito e dizer, eu me melhorei, graças a Deus. Eu me melhorei, graças a Deus. Porque as religiões são caminhos que podem nos levar a essa espiritualização. A essa espiritualização. Porque no final das contas, a nossa situação, a nossa evolução, por mais que a gente viva em sociedade, porque nós vivemos para nascer em sociedade, mas a gente tem que responder perante a nossa consciência, cada um perante as suas obras. No final das contas, é você com a tua evolução. Porque não adianta a gente suportar uma situação, uma experiência, e não aprender com essa experiência da vida, você não se tornar melhor. Aí dizer assim, para a espiritualidade, mas eu fiquei casado com aquele traste 30 anos, 50 anos. Eu fiquei casada com aquela traste 50, 60 anos. Mas para que você ficou casado? O que te serviu? Você está achando que isso é título para a espiritualidade, para você? O que isso te educou? O que isso te transformou? Você soube se tornar uma pessoa melhor? Ser resiliente, paciencioso? Você soube amar? Você soube se encorajar? Você deu a outra face? O que essa experiência te serviu? Porque nós estamos vivendo, nós somos espíritos no qual nos revestimos um corpo físico para viver as experiências terrenas. Para viver as experiências terrenas. Então, não adianta achar que para a espiritualidade conta você ter vivido 40, 50 anos. E você não soube se educar. Ou aquele emprego que você detestava a vida inteira, e você não soube aproveitar, porque você só reclamava, porque o teu chefe era isso, era aquilo, que você não crescia. Mas o que isso te fez melhor? Até porque nós somos espíritos imortais, e nós vamos ocupar muitas outras experiências e situações. Porque é isso que a espiritualidade vai nos perguntar. Tá bom, beleza, você teve todas as dificuldades realmente, você teve privações realmente, mas o que isso te serviu para você? O que isso te serviu? Aí o indivíduo vai pensar, nada. Então volta lá, passa novamente, porque alguma coisa tem que servir para você. Algum despertar tem que ter na tua vida. Tem que ter algum despertar moral, intelectual, alguma coisa tem que ter. Então a gente faz por barganha as situações. A gente fica barganhando como se, olha, se eu fizer isso, Deus está olhando. Gente, nós precisamos sair dessa visão estreita do que é Deus. Deus já nos dotou de livre-arbítrio e Deus já nos deu dentro de nós as leis. Deus não vai dar um título para ninguém, dizer, olha, parabéns, olha, você é um indivíduo, você é uma individualidade, você é uma centelha divina, e quando criado você traz em si todo o DNA de Deus. Você tem livre-arbítrio,
você tem consciência. Através da sua consciência, você pode fazer uma análise do certo e do errado. Então não tem barganha. Não tem barganha. Tem a nossa parte que precisa ser realizada. Teve um caso que a gente estava acompanhando, e a gente entende o que é a caridade. Você pega uma senhora de uma situação financeira, de uma privação financeira muito grande, 40 e poucos anos, deitada numa cama muitos anos porque desgaste na bacia, não consegue andar. E ela ganha da justiça, porque ela entra na justiça e ela ganha da justiça o direito de fazer uma operação. Porque ela não tem condição de fazer uma operação. Vocês vão entender o que é caridade. Aí ela vai lá, o médico olha para ela, ele não estava num bom dia, e dá uma escorraçada nela, dizendo, olha, a senhora não tem condição de ir para uma mesa cirúrgica, a senhora tem que emagrecer 80 quilos. A senhora tem 6 meses para emagrecer 80 quilos. Já ela voltou. Então, e aí ela colocava assim, mas eu tenho fé em Deus, que a cirurgia fosse sair. Eu tenho fé na justiça, que a justiça vai me dar essa cirurgia. E aí um companheiro da casa me procurou e disse assim, puxa vida, olha que situação é essa, né? A pessoa ganhou da justiça o direito de se fazer lá a cirurgia, foi até o médico, foi na Unicamp e tudo mais, chega lá o médico, dá aquela escorraçada nela, quer dizer, não fala de uma maneira, não explica para ela, mecânica, por que ela tem que emagrecer. Simplesmente joga. Você tem que emagrecer 80 quilos e volta aqui 6 meses. A pessoa voltou chorando, desesperada. E o que a gente faz? Aí o Benedito disse, no meu ouvido, disse assim, a justiça fez a parte dela. Ela entrou na justiça e a justiça fez a parte. Provavelmente teve a inspiração dos bons espíritos, né? O promotor lá, eu não sei, o juiz, foi inspirado, pegou o caso, mas estava trabalhando. Né? Estava trabalhando. E deu o aval. O juiz deu o aval para ela fazer. O médico se vê na obrigação de operar, não tenha dúvida. Mas aí ele pega um quadro daquela senhora com 80 quilos, como é que ele vai colocar ela numa mesa cirúrgica, principalmente com desgaste na bacia, se ela não emagrecer pelo menos 80 quilos? Ela pode desencarnar na mesa cirúrgica. Ela pode desencarnar na mesa cirúrgica. Então o Benedito falou assim para o Cido, falou, olha, ela precisa fazer a parte dela. Ela não pode perder a fé. Ela teve fé na justiça, ela teve fé nos médicos, agora ela tem que ter fé nela. Não é mais exterior. Ela tem que fazer aquilo que compete a ela para ela poder andar. Que é o processo de sairmos do processo de expiação. Quando acaba a minha expiação? Quando acaba as minhas dores, minhas aflições? Quando eu cumpro com a minha parte. Deus vai fazer a parte dele no sentido de nos inspirar ao melhor, através dos nossos anjos guardiões. Mas compete eu, Eduardo, Isabel, fulano, ciclano, beltrano, fazer a parte que compete a cada um. Então não adianta eu só ter fé em Deus, não adianta eu ter fé no médico, no advogado, na justiça, se não voltar para mim essa fé e dizer, bom, o que me compete a fazer? Isso é caridade. Porque a caridade, quando praticada, vem a justiça divina. Quando você pratica a caridade, que você tem que fazer a tua parte, vem a justiça divina, que no devido tempo diz a você, acabou seu processo expiatório. Você já cumpriu tua pena. E você aprende com a pena.
Porque você só sai do processo expiatório quando você aprende com a pena, viu? Você tem que aprender com a pena. E para você aprender com a pena, você precisa fazer a sua parte. Você tem que ter vontade de se ajudar. Você precisa ter vontade, pelo menos, de desejar a cura e correr atrás. Fazer o que te compete a ser feito. Para que no momento certo, a gente aprenda o que tem que ser aprendido dentro dessa experiência, e aí é feita a justiça de Deus. Ele aprendeu. Ele despertou, porque nada disso é castigo, viu? Tudo isso é para desenvolvermos as nossas habilidades espirituais. Ou por um processo de crescimento, ou por um processo de aprimoramento, ou mesmo de reabilitação, de transformação, que geralmente o processo expiatório é isso. Você tem que se reabilitar. Aí você sai. É possível que essa mulher caminhe? Eu questionei o Benedito, é possível que ela caminhe? Ele diz, é possível. A fé remove montanhas, mas ela tem que cumprir a parte dela. É possível. É possível. E ela está nesse processo por um processo expiatório? Sim, ela está nesse processo por um processo expiatório. Ela pode sair desse processo expiatório? Ele disse, sim, ela pode sair desse processo expiatório. Ajuda-te, o céu te ajudará. Buscai e acharei, peça, bata, vá. Não se limite, tenha fé em você, acredite. Porque aí você alcança. Mas cada um tem a sua parte a ser feita. A justiça fez a dela, através do juiz. O médico vai fazer a parte dela, e aí ela tem que fazer a parte que lhe compete. E a nossa vida é assim. Por isso que sem caridade não há salvação. Então qual é a maior caridade? É aquela que eu pratico para comigo. É aquela que eu começo a praticar comigo. Essa é a maior caridade, praticada para comigo. Eu quero me curar. Eu quero ser melhor. Eu quero mudar. E vou lutar para mudar. E vou insistir nisso. Porque tem que ter a persistência. Para que a gente mude comportamento, para que a gente mude a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de sentir. Para que eu mude as minhas atitudes. Porque não dá, o que é muito claro para nós, assim, que a gente espera uma mudança sem ter uma atitude da nossa parte. A gente fica esperando um salvador da pátria, a gente fica esperando um líder espiritual, a gente fica esperando que caia do céu. E não cai do céu, porque caridade é trabalho, caridade é renúncia, é sacrifício. Se você teve que ficar 8 horas estudando para passar na prova, para passar num concurso, para ser um bom profissional, a caridade não seria diferente. Ela requer também renúncia, sacrifício, boa vontade da nossa parte. Para que eu possa ter atitudes diferentes e consiga ver então a diferença. Porque as pessoas querem mudança sem querer mudar nada. Nada. Pessoas querem mudança na política, mas sem querer mudar nada. Que mudança vai se refletir na política se não tiver uma mudança da nossa parte? De comportamento, de ação? Cumprindo realmente com os nossos papéis, com os nossos deveres? Que mudança eu acho e espero que ocorra no meu organismo físico, através do médico, se eu não faço a minha parte? Se eu não tomo os remédios, se eu não faço a caminhada, se eu não faço a dieta, que mudança que a gente espera? Que facilitador que a gente quer encontrar? Que mudança a gente espera deitar numa maca ou tomar um passe, se eu não fizer a minha parte? Não vai haver mudança. Pode-se ter um alívio,
Você pode sim encontrar um alívio no passe, na cirurgia espiritual. Você pode encontrar um alívio no remédio. Você pode encontrar um alívio em alguma circunstância. Mas se você não fizer a sua parte, você vai ficar derrapando nas mesmas ilusões, nos mesmos sofrimentos. Como esperar que minha vida mude, se eu não faço nenhum esforço para que ela tenha significantes mudanças? A gente vai ficar derrapando, patinando. Então, sem caridade não há salvação. Aonde se encontra toda a justiça divina? Através da caridade. Através da nossa participação no seio da nossa sociedade, com as pessoas que nos cercam. Ah, mas isso é do Estado. Não, isso não é do Estado, é nosso. Compete a cada um de nós fazermos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque no final das contas, quando nós chegarmos no final da jornada, nós vamos ter que fazer um inventário moral. Vamos ter que fechar para balanço, porque é o desencarne, e dizer assim, bom, o que eu aproveitei, o que eu fiz comigo, em primeiro lugar, eu me eduquei, eu me transformei, me tornei uma pessoa um pouco melhor, menos agressivo, um pouquinho mais tolerante, com mais fé. Eu tentei, pelo menos. Você pode até ter derrapado, viu? Porque Deus vê a intenção, não vê o ato. Porque eu vejo pessoas assim, Eduardo, eu só derrapo, começo, caio, paro, vou, tento de novo. Ótimo, ótimo. Porque é isso que eu ouvi do Benedito. Ótimo que você caia, que você derrape, que você tenha dúvidas, que você tenha incerteza, que você tenha vontade de parar. Que você enxergue ainda as suas mazelas, os seus monstros interiores, e que no qual você fica com vergonha, mas continua insistindo, porque esse é o laboratório no qual vai te santificar. É esse laboratório que vai te dar forças na tua mudança. Não importa quantas vezes você caia, ele falava. Não importa quantas vezes você caia, mas que você não desista de você. Que você não desista de ser feliz, que você não desista de ser melhor, que você não desista da sua transformação, não desista de você, porque se você desistir de você, aí tudo está perdido. Nada vai valer. Você pode receber todas as inspirações. As pessoas podem dizer para você, poxa, mas você é uma pessoa boa, poxa, você é uma pessoa de boa vontade, poxa, você tem tanto talento, você tem toda a capacidade, mas se você não acreditar nisso, e não buscar isso, não adianta. Nós temos que alimentar a nossa alma disso. Não importa, porque nós estamos no mundo de provas e expiações e somos imperfeitos. E temos dentro de nós um grande inimigo. Uma pessoa uma vez me procurou e disse assim, Eduardo, quando eu vou para o centro, eu tenho um monte de pensamento ruim, e eu tenho até vergonha. Aí eu falei para ela, então não vou nem dizer os meus para você. Porque se você está narrando isso, você tem vergonha, se eu te falar os meus, eu acho que você vai ficar com vergonha de mim e vai sair do centro. Mas você acha que eu devo continuar na mediunidade? Você acha que eu devo continuar trabalhando? Eu sou temperamental, sou bravo, sou isso, sou aquilo, brigo, não sei o quê. Mas você está no lugar certo. Você está na escola certa. Não é porque somos médios trabalhadores que somos santos. Nós estamos aprendendo a nos conhecer. Nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. Então não desista de você. Se você desistir de você, ninguém vai te colocar no caminho. Então não tenha vergonha, porque não tem um indivíduo aqui que não tenha um pensamento negativo. Todos possuem, todos nós possuímos.
Todos nós temos inúmeras dificuldades. Inúmeras. Inúmeras. Então não desista de você e seja um bom samaritano para você. Porque nós vamos falar do bom samaritano, mas como eu já comecei a falar, se eu adentrar no texto, né, que vai falar sobre o bom samaritano, que ele conta a história do bom samaritano, o que é preciso para ser salvo, né? Quando perguntam a Jesus, mestre, o que é necessário para ser salvo? E Jesus fala, conta a história do bom samaritano, que todos vocês conhecem. Passava lá tinha um indivíduo caído na estrada, um sujeito caído, machucado, abandonado. Aí passou lá o escriba, doutor da lei, olhou, foi embora. Passou o fariseu, olhou, foi embora. Aí passou um samaritano. O que um samaritano fez? Foi lá e acolheu o indivíduo. Fez o papel de cidadania. Gente, a gente não é bom samaritano. Quando você está no trânsito, quando alguém bate, o que vocês fazem? Qual é o instinto nosso? A maioria das vezes a gente faz isso. Não é sair do carro, amparar, não importa. A gente já sai, ampara, né, tenta controlar o trânsito, quer dizer, vira policial, vira médico, vira tudo nessa hora, né? Não é assim? Acontece da gente ter essa de bom samaritano, porque a gente acha que está longe disso, mas a gente faz isso no dia a dia. Às vezes vem uma senhorinha, o trânsito a gente segura, deixa passar, enfim, tem um monte de situação. Ou morreu o carro do fulano, você vai lá, deixa teu carro, vai lá, tenta empurrar. Tem sim. A gente vê no dia a dia inúmeros bons samaritanos exercendo o seu papel. Né? No supermercado, saiu lá um indivíduo com a sacolinha, rasgou, caiu tudo, vai lá o bom samaritano, ajuda a recolher. Tem sim. Tem inúmeros bons samaritanos que estão praticando a caridade todos os dias. Só que a gente não tem olhos para poder enxergar isso. Aí então Jesus pega e diz assim, qual é a verdadeira caridade? Porque aquele indivíduo, o fariseu, religioso, porque os fariseus eram religiosos, viviam na religião judaica, mas era aquilo que Jesus chamava eles, né, assim, hipócritas. Vocês são igual o sepulcro caiado, belo por fora, mas podre por dentro. Quantas vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas? A gente vê isso no Antigo Testamento. Aí, a gente, olha que interessante o que ele quer dizer do bom samaritano. Nem sempre o religioso é aquele que está mais próximo de Deus. Nem sempre. Na maioria das vezes não está. É o que Jesus queria dizer. Porque o fariseu, que conhecedor do Antigo Testamento, dos profetas e de toda a verdade, nem sequer olhou. Não olhou. Ele passou e foi embora. O samaritano, que para os judeus, Samaria, as 12 tribos, né? Por que o samaritano era mal visto pelos judeus? Eles não eram judeus, os samaritanos? Eram judeus também. Só que os judeus foram divididos em 12 tribos. Samaria sofreu inúmeras invasões, porque teve muitas guerras. Os judeus nunca aceitaram outros costumes, nunca. Eles não aceitam nenhum outro costume, nenhuma outra tradição. Samaria, por ter tantas guerras, o que acontece no lugar que tem muita guerra? Cultura grego-romana. Por que nós herdamos cultura grego-romana? Porque Roma herdou a cultura grega? Porque houve guerras. Onde há guerras, ali há uma mistura de costumes, porque acontece de quem ganha aquela guerra tentar implantar a sua tradição, o seu costume para aqueles povos. E Samaria aconteceu disso. E os
judeus nunca aceitaram, eles não aceitam outros costumes, não aceitam outras tradições. E Samaria acabou angariando outros costumes e tradições. Então os judeus das outras tribos viam a Samaria, os samaritanos, com maus olhos. Olha lá, os samaritanos acabaram casando com outros povos. Com outros povos. Então eles viam aquilo com maus olhos. O samaritano era visto com maus olhos. Por isso que Jesus fala tanto do samaritano. Jesus não dava ponto sem nó. Jesus não dava ponto sem nó. Jesus queria dar um tapa bem sutil às tradições judaicas, dizendo, olha, o que vocês vivem não é verdadeiro. Vocês têm que viver a essência. Vocês estão tão próximos dos profetas, mas vocês não vivem sequer o mínimo do que os profetas deixaram, do que eles pregaram e vivenciaram. Então Jesus fazia questão sempre de pegar os excluídos nas histórias que ele contava, nas parábolas que ele contava, para mostrar, né, aos judeus o que era realmente a essência espiritual. E aí, então, ele mostra aos fariseus, porque quem questiona Jesus, o que é necessário para se ganhar o reino do céu, é um fariseu que questiona ele. É um fariseu que questiona ele. E aí, então, ele fala que o samaritano foi lá, acolheu, pôs o indivíduo no cavalo dele, deu água para o cidadão, pôs o indivíduo lá no cavalo dele, levou para uma hospedaria, deixou o indivíduo na hospedaria, pagou a hospedaria, pagou a estadia dele, pagou a alimentação e foi embora. Aí Jesus fala, essa é a verdadeira caridade, porque a caridade, ela não pergunta o que você fez. A caridade é justa. Ela não pergunta o que você fez. Ela não pergunta qual é o seu credo religioso, qual é a sua posição social. Essa é a verdadeira caridade. É a caridade que reabilita. É a caridade que ampara. Porque aquele cidadão que estava caído poderia ser um criminoso. Poderia ser um criminoso. Vou dizer uma coisa a vocês, é incompatível dizermos que somos cristãos e falar que nós somos a favor da pena de morte, falar que nós somos a favor da arma. É incompatível. É incompatível. Falar que nós somos a favor de diminuir a maioridade penal é incompatível. Vocês me desculpem. Vocês me desculpem. A gente tem que pensar muito bem, mas muito bem nas pessoas no qual nos representam, ou naquilo que a gente acredita, porque é incompatível. É incompatível. A exclusão, a homofobia, é incompatível dizermos que somos cristãos e acreditar que para se combater a violência tem que se ter mais violência. É incompatível. Eu peço a vocês que, por favor, vejam a história de Mahatma Gandhi. Se vocês acham que é impossível viver o amor em uma sociedade justa, leiam e peguem documentários de Mahatma Gandhi. A gente não tem mais lembrança de Jesus. Mas nós temos um discípulo de Jesus que vivenciou, não só com ele, mas em toda a sociedade da Índia, o que aquele homem fez. Nós precisamos de indivíduos assim. Indivíduos que levantem a bandeira da tolerância, da caridade, do amor, para que se haja verdadeira justiça. Para que a gente desperte o que há de melhor e possa fazer a nossa parte.
cada um à sua maneira, mas que eu possa trabalhar em favor da comunidade, que eu possa trabalhar em favor do próximo, não importa o que cada um vai fazer, não importa o que cada um vai oferecer, não importa. Mas se você pode oferecer seu tempo, ofereça seu tempo. Eu conheci um empresário, e conheci a história dele, que ele não precisou falar isso para ninguém, de uma pessoa que veio me dizer: Eduardo, você conhece fulano? Eu falei: sei quem é ele. Uma empresa conhecida americana. Você sabe o que ele faz toda quarta e quinta? Ele vai lá naquela instituição de cego, lê história. Toda quarta e quinta. Vai ler história para os cegos. Pega os livros, ele fica 1 hora, 1 hora e meia lendo as histórias, os livros. A gente tem que fazer algo diferente. Vamos fazer a diferença, pessoal. Nós temos que fazer a diferença. Esse homem poderia muito bem estar ocupado com a vida dele empresarial. Que raio que ele está fazendo com o cego? Bom samaritano. Bom samaritano. Então, é inconcebível dizermos que somos fiéis ao Cristo e termos ideia de se combater violência com mais violência. É inconcebível, pessoal. É inconcebível. Infelizmente, a gente vai de um extremo ao outro, né? E aí a gente vê inúmeras religiões, a gente vê dirigentes religiosos apoiando uma ideia que vai contra o cristianismo, aquilo que Jesus vivenciou. É inconcebível. Inconcebível. Então a gente precisa pensar bem, a maior arma que a gente tem que ter, se posso usar isso, é a caridade, é o trabalho voluntariado, é o amor. É assim que a gente consegue criar uma sociedade mais justa. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se vocês esperam justiça na nossa sociedade, a justiça se faz com atitudes. Se você quer uma justiça divina, aonde se pode ter tranquilidade, aonde se pode ter paz, só vai se realizar isso se cada um de nós fazer a nossa parte. Não tem outra força. Você pode combater com a força bruta, até por um certo tempo. Só que isso não conscientiza. Só que isso não educa. Não educa. Não educa. Então que a gente possa, através da caridade, a gente espera um Brasil justo, uma tranquilidade, uma paz. E aí compete a cada um de nós fazer a nossa parte. E aqueles que são descrentes, eu convido vocês, vão conhecer a história de Mahatma Gandhi. Vão conhecer um pouquinho do que esse homem fez naquela sociedade. Aí a gente vê que a força do amor, o amor tem uma força enorme, enorme. E a gente pode mudar através do amor. Que Jesus nos proteja abundantemente a todos nós.